Esta semana, João Miguel Tavares deu por si saudosista ao voltar a ouvir falar de Carlos Melancia por causa das subvenções vitalícias de ex-políticos. Pedro Mexia sentiu que a Primavera Árabe é nada, um trocadilho que vai ser explicado mais adiante, e Ricardo Araújo Pereira está amassado com Miguel Macedo e com as justificações apresentadas pelo Ministro para renunciar ao subsídio de alojamento. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a Europa deu um sinal de entendimento no sentido de tentar ultrapassar a crise do euro, uma semana marcada politicamente pela tensão entre Cavaco e Passos Coelho e pela longa reunião do Conselho de Estado, temas que vamos tratar mais adiante neste Governo Sombra, com a troika do costume, Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. O Pedro Mexia que desta vez quer inovar e quer ser Ministro das Orelhas, para dar ouvidos a alguém em particular, Pedro Mexia. Para não dar ouvidos a José Rodrigues dos Santos. As orelhas. Isso não é um trocadilho assim na fronteira do mau gosto? Nem eu aprecio outros. São os únicos que eu... Vamos tentar elevar um pouco a questão. Pode dizer-se que se trata de uma polémica literária? Não, mas podemos dizer que se trata de uma polémica. Porque tem a ver com este novo romance... O Último Segredo. O José Rodrigues dos Santos, que é sobre Nosso Senhor. E que contém uma série de revelações chocantes. A mais chocante de todas é o facto de, aparentemente, Jesus ser judeu. Uma coisa que tínhamos sido deixados na ignorância até hoje. Eu sempre achei que ele era, sei lá, chicano, como dizem nos Estados Unidos. Mas, sobretudo por causa da reação do Secretariado da Pastoral da Cultura e, aparentemente, do José Tolentino Mendonça, de quem eu, aliás, sou amigo, mas que me parece que contribuiu para publicidade gratuita ao livro, fazendo uma espécie de crítica. Ele, ainda por cima, José Tolentino Mendonça, é especialista bíblico, e fazendo uma crítica num tom muito contundente, exatamente. Digamos, como ele utiliza uma expressão muito engraçada, que é o estado da arte, no fundo dizendo que aquilo, do ponto de vista dos estudos bíblicos, não é um contributo notável. Também não se esperava isso de um romance, de um romance ainda por cima de supermercado. Sim. Não? Quer dizer, daqueles que se vendem nos hipermercados, é verdade. Há romances que se vendem nos hipermercados, mas se calhar às tantas até os do Pedro Mexia. No supermercado hoje em dia vende-se tudo. Duvido que ele ainda não os escreveu. Vende-se tudo nos supermercados. Isso seria um grande supermercado. Publicava, que vendia romances que eu não escrevi. Não, há duas ou três coisas. Uma é que me parece sempre que é muito complicado que a Igreja tenha opiniões públicas contundentes sobre livros. Há um historial que aconselha uma certa prudência. Aconselha uma certa prudência quanto à Igreja pronunciar sobre livros numa posição que parece ser, de alguma forma, oficial. Ou seja, não é simplesmente uma opinião de uma pessoa que, por acaso, é sacerdote ou como um membro da Igreja Católica, mas de um organismo, digamos assim, ligado à própria Igreja institucional. Em segundo lugar, acho sempre um disparate a publicidade que a Igreja dá. Aliás, a Igreja, e não só a portuguesa também, porque desde os sketches da Última Ceia do Herman, que eram sketches não só divertido como relativamente inócuo do ponto de vista religioso, e a que foi dada bastante publicidade, mas a Igreja gosta muito de dar publicidade a coisas como telediscos da Madonna e coisas desse género, coisas que realmente não são realmente, não põem em causa nada. Eu não estou a imaginar ninguém que esteja em casa e que seja um crente e que veja um videoclipe da Madonna ou leia um romance do José Rodrigues dos Santos e dizer: não, isto realmente, esta religião com 2000 anos é uma aldrabice. Não faz muito sentido. É evidente que há muita... que é possível desmontar e criticar e arrasar muito do edifício histórico, teológico, filosófico do cristianismo, mas de Nietzsche para cima. É o meu patamar. Não é qualquer entertainer e dar a dignidade, quer dizer, achar que de alguma maneira o José Rodrigues dos Santos ou alguém que está nesse patamar, apesar de tudo, realmente de entretenimento, no fundo ele próprio assume que é isso que faz,
que é minimamente relevante, que belisca minimamente, parece um bocado desnecessário. A reação da Igreja Católica não poderá ter tido um efeito paradoxal, como diz o Pedro Mexia. João Miguel Tavares viu assim... Poderá, mas não vejo abanar a cabeça. Não, poderá, mas não vejo qual é o mal disso. Aliás, este é um assunto que eu acho absolutamente fascinante. E nós temos a curiosidade, porque estamos aqui 3 pessoas à mesa, deixando-te a ti já de lado, Porquê que te viras para o Ricardo e dizes isso? Não foi para o Ricardo. Que apreciam a Bíblia e até a lei, não é? O que é raro entre 3 jovens bonitos e ainda por cima gostam da Bíblia, como nós 3. E eu acho isto fascinante. Eu, aliás, estávamos aqui a conversar que eu até, por mim, podemos fazer um especial Governo de Sombra na Universidade Católica apenas para debater este tema durante 2 horas. Porque, não só porque é um tema fascinante. José Mendonça, José Rodrigues Santos. Exato. Não, mas só connosco. Não falávamos só nós. Porque aquilo não só é um tema que eu acho que é fascinante, como é o outro lado, que é um tema que é muito silenciado. E eu muitas vezes falei aqui da minha tristeza. Por exemplo, nós hoje em dia não temos uma educação para a Bíblia, nem que seja numa abordagem laica dos Evangelhos e tudo isso, e das pessoas não estudarem isso nas Bíblias. Ou seja, por um lado é o pressuposto pedagógico. É o pressuposto pedagógico. Porque por um lado temos José Rodrigues Santos, como nós sabemos... José Rodrigues Santos também diz que quer ter. E por um lado, toda a gente certamente se recorda, se nunca viram, aliás, esse vídeo, tem que ir correr à net ver, que é aquele fabuloso vídeo onde José Rodrigues Santos prova em inglês a existência de Deus. Tipo, toma lá o São Tomás de Aquino, que andaste para aí entre... E é na existência de aulas de inglês, ao mesmo tempo. Mas, portanto, ele já provou a existência de Deus e depois provar a existência de Deus vem, basicamente, agora provar que Jesus Cristo era judeu e que, imagine-se, os evangelistas não conheceram pessoalmente Jesus Cristo e não almoçavam com ele. Agora... Por um lado, mas no que é que eu discordo do Pedro Mexia? Discordo em 2 coisas. Primeiro, isto não tem aquela dimensão Sousa Lara, quase agora vamos proibir o Evangelho de Jesus Cristo de Saramago porque isto ofende a fé católica. E depois, não, isso, porque eu percebo, isso aí não foi a Igreja, não é? Sousa Lara não foi a Igreja, não é? Mas eu também acho que a Igreja, de repente, não tem que estar calada. E eu que gosto de polémicas, e ainda por cima é uma polémica da Igreja que não tem a ver com pilinhas nem preservativos. E ver a Igreja... Isso é de saudade. Ver a Igreja ter uma polémica que não tem a ver com sexo, apetece-me desde já aplaudir efusivamente. E deixa-me só acrescentar uma última coisa, que é... A verdade é que o José Rodrigues Santos, em muitos casos, tem razão. Porque se nós fôssemos para a rua com um microfone e perguntássemos às pessoas quantos são os evangelhos, as pessoas não iam saber. E se perguntássemos às pessoas, você sabia que Jesus Cristo não era cristão? Elas, se calhar, ficavam perturbadas e acham que os evangelistas conheceram Jesus e que o primeiro texto não foi escrito 40, 60 anos depois. Ou seja, as pessoas não sabem de facto isso. E eu acho que o espanto que o José Rodrigues Santos esteve a descobrir isto é porque ele provavelmente também não fazia patavina ideia. E então eu acho que ele passou este genuíno espanto. E já viram isto? Jesus Cristo era judeu, incrível. E ele tenta passar esse espanto para os leitores. Eu não acho nada mal disso. E levar as pessoas a interrogarem os fundamentos da Bíblia... Então, mas toda a gente tem razão, é isso? A Igreja tem razão em reagir assim. Sim. O Rodrigues Santos tem razão ao escrever o livro. Por isso é que eu gosto de polémica e de liberdade de expressão. Não, há polémica porque há aqui dizem visões coisas que se diferentes. confrontam. Isto parece o Governo de Sombra. Está toda a gente a dizer não há coisas polémica diferentes. no Governo de Sombra. As pessoas gostam muito. E as pessoas gostam muito. Ou seja, eu acho que há visões que se confrontam. Há visões que se confrontam. Eu acho muito bem com o Tolentino. Ninguém tem grandes dúvidas. Foi mesmo o próprio Tolentino a assinar aquele texto, porque é um texto demasiado erudito para não ter sido o Tolentino a assiná-lo. Eu acho isto... Eu quero um prós e contras com José Rodrigues Santos de um lado e José Tolentino do outro. Eu queria pegar neste último ponto do João Miguel Tavares, que é sobre... Por mim, eu já lá estive vários anos, por isso não tenho... Vamos nos oferecer para ir fazer um Governo de Sombra especial. Eu queria pegar neste último ponto, que é aquele organismo é de facto presidido pelo Padre Tolentino. Eu devo dizer que também conheço o Padre Tolentino. O Padre Tolentino foi o padre que me casou. Entretanto, passaram anos, eu já lhe perdoei. E posso dizer que sou amigo dele. O organismo que emitiu aquele comunicado é presidido por ele. Eu, apesar de tudo, devo dizer que não o reconheço naquelas linhas, porque o comunicado tem uma agressividade que é pouco cristã. Eu nunca vi o Padre Tolentino irritado. E aquele comunicado foi escrito por uma pessoa que está razoavelmente irritada. Pode ter sido ele, não digo que não, e não fala simultaneamente, simultaneamente em Chesterton e em Ricard. Acredito-me. Eu não o considero menos se foi ele a escrevê-lo, mas acho que é gastar vela com mal defunto, até porque o José Rodrigues Santos tem um historial
Mas de boa... O defunto é o Rodrigues Santos? Sim, pode ser. Não sei se... acho que eu sim. gosto de ver Acho que sim. Não, eu Para que há alguma agressividade na Bíblia. E nessa... Eu diria- nunca disse o contrário. Eu só disse E nessa que metáfora? no Padre do Tolentino, defunto? eu só disse que no Padre Tolentino nunca a tinha detectado. Não, mas estás a dizer que é pouco cristão. Não sei, eu acho que de vez em quando umas chicotadas são de Certo. de rigor. Se bem que essa agressividade que há na Bíblia é mais antes de Cristo aparecer. Os 20 anos do tempo. Está bem, mas Isto é um típico caso de vendilhões. E depois acho que Claramente. como é que foi? Essa parte eu não sei se José Rodrigues Santos aborda ele, e depois também acho que morreu de uma forma violenta. Não José sei. Rodrigues Santos. Não, Jesus, sim. ouvi Não, mas, dizer. portanto, a tese fundamental é que aquele a quem chamavam o rei dos judeus era judeu. É isso. Foi uma... Mas Incrível. eu já da outra vez, o vídeo de que o João Miguel Tavares falou tem de ser visionado. É um vídeo que está no YouTube. É o José Rodrigues Santos a promover um romance anterior a este sobre a existência de Deus, em que ele promete ao leitor 3 coisas. Ou mais. A frase essencial é aquela em que ele diz: algumas pessoas pensam que Deus é an old man with a white beard, sendo que bird ele quer dizer beard, que é barba e não pássaro. Mas, portanto, ele promete, nesse romance, esclarecer as pessoas quanto à existência de Deus, contar uma história de espionagem e manter no ar 3 bolas coloridas. E é um vídeo muito interessante porque ele avança com o argumento, que é conhecido como o argumento do relojoeiro, embora use uma caneta para o explicar, e avança com esse argumento como se fosse a primeira pessoa a ter-se lembrado desse argumento. E agora, esta discussão é mais ou menos uma reedição disso relativamente a outros assuntos. Pronto, este segmento teve o patrocínio da editora Gradiva, que está empossado como ministro das orelhas, o Pedro Mexia, e vamos dar ao João Miguel Tavares o Ministério da Educação para uma aula de geografia, se bem entendi. Para provar que Portugal não era o Egito, ou vice-versa. Atenção, Pedro Mexia, um autêntico visionário português, já tinha alertado neste programa para começarem a fazer aquela separação. Agora é tudo o Egito, não é? Agora é tudo o Egito. Cada vez que se juntam 5 pessoas em alguma praça europeia, é o Egito. É o Egito. E pronto, é só para dizer que o Egito não fica ali. E o Egito também dar não essa fica em explicação a Portugal. Vasco Lourenço. E proponho-me dar a Vasco Lourenço porque por um lado eu compreendo Vasco Lourenço, porque eu hoje em dia também já tenho 38 anos e não tenho sequer a idade de Vasco Lourenço, de facto ainda estamos longe, mas eu já com 38 anos começo a ter saudades da minha infância e começo-me a lembrar dos tempos em que eu estava na quinta do meu avô a brincar e tal. E eu acho que ele sofre da mesma coisa, ou seja, é difícil, chega-se a esta altura e ele começa a ter saudades do 25 de Abril e começa a dizer que bonito, que saudades eu tenho daquelas chaimites no Lar do Carmo. E então o que é que se passa? E então, de repente, põe no microfone à frente e ele acha que estamos a viver um pré-direita, somos governados por um bando de mentirosos. Esta parte aqui eu próprio teria dificuldade em desmenti-los. Esta parte não é. Ele falou em pré de direita, essa não vi. Disse que o governo perdeu a legitimidade. Sim, o pré-direita e tal. Com certeza foi eleito em urna, é óbvio que perdeu a legitimidade. E disse o quê? Disse que estas medidas de austeridade que a população certamente não as ia aceitar de bom grado e acrescentou: vamos ver como vão reagir as forças de segurança quando tentarem utilizá-las para fazer a repressão. Espero que nessa altura, disse Vasco Lourenço, os militares tenham a vontade e a força suficiente para, como aconteceu no Egito, dizer não à repressão. Mas foram os militares que reprimiram alguma coisa? Não é aos militares que cabe aquilo Não, que se chama a repressão? Não, é ao contrário. A polícia vai reprimir. E quando a polícia vai reprimir... E quando portanto, a tese... forças de autoridade umas contra as outras. Exatamente. É o que se deseja para o país. Vasco Lourenço acha que quando a PSP começar a mandar É ali uma umas versão chibatadas, do vêm cheque os de tanques, exato, vêm os tanques e acabam com aquilo todo. Espero que os militares estejam ao lado disso. E eu diria que, pronto, eu acho que a gente vive, sei lá, há uma diferença entre o Egito e Portugal, que é aquela coisa que acho que começa por D, chamada democracia. Leu as declarações de Vasco Lourenço, Ricardo Araújo Pereira? Li, Carlos, li. Eu sinto-me aqui numa posição desconfortável, que eu sou o único do painel que não é cristão, mas venho aqui mais uma vez apelar a uma postura de ama ao próximo como a ti mesmo que ele tenha escrito um livro desagradável ou tenha proferido declarações que, enfim, extravasam um pouco o bom senso. Eu acho que o Vasco Lourenço, eu li as declarações e prestei especial atenção àquela em que ele disse que está uma outra revolução em curso. E eu não sou cientista político, mas uma revolução normalmente é definida como uma tentativa, geralmente recorrendo ao uso da força, para depor o poder vigente, isso não sucede, para fazer uma reformulação jurídico-constitucional, também mexer na esfera socioeconómica, mudar às vezes o regime de propriedade,
2 ou 3 dessas estão mais ou menos certas. 2 ou 3 dessas batem certo. Eu acho que é capaz de não ser uma revolução política, no sentido política, mas é uma revolução no sentido da revolução industrial. Houve a revolução industrial e agora há uma espécie de revolução financeira. No tempo da revolução industrial, quem é que pagou? Foi a classe trabalhadora. Pagou com péssimas condições de trabalho, maus salários, muitas horas desumanas de trabalho. Agora, na revolução financeira, quem é que paga? É a classe trabalhadora. Com impostos que resultam em péssimos salários, em mais meia hora de trabalho, no mínimo, e é isso. Portanto, há aqui um padrão. Eu só queria dizer tu és fofinho, tu és estruturalmente incapaz de criticar veementemente um capitão de Abril. Exatamente. Ao pé do capitalismo financeiro, o capitalismo industrial é uma delícia. Meu Deus. A indignação... Portanto, antes a Inglaterra do século XIX do que o Portugal do século XXI, não é? É o que acabaste de dizer. Acho que sim, estou contigo. Acho que já vamos falar de direitos adquiridos. A indignação de Vasco Lourenço corresponde a uma indignação silenciosa que percorre nesta altura a sociedade portuguesa, ou considera que não tem grande base social de apoio, Pedro Mexia? Geralmente as declarações políticas de capitães de Abril estão para a análise sensata da vida política do país, como os romances de José Rodrigues dos Santos para os estudos bíblicos. Basta ver as declarações periódicas de Otelo, que até já incluíram a declaração que estávamos melhor antes do 25 de Abril. E, portanto, o Ricardo acaba de dizer que estávamos melhor na altura da Revolução Industrial. Foi uma metáfora. Eu não disse exatamente isso. Eu disse, vamos a caminho. Exato. Fazer uma revolução é muito chato porque se fica desempregado o resto da vida. Quer dizer, fez aquilo e depois só se tem que chamar a atenção para si próprio. Eu acho... Deu para fazer uns clipes giros com a Júlia Sargent. Foi a melhor intervenção do Hotel nos últimos anos. Isso, o Hotel, sim. Eu acho que houve um momento importante na transição política portuguesa, que foi em 1982, foi com a extinção do Conselho da Revolução. Com a extinção do Conselho da Revolução deixou de haver tutela sobre os militares, dos militares sobre a vida política e começou a haver, na prática, uma democracia plena. Eu estou contente com a democracia plena e prefiro que não haja tutela dos militares no ativo ou na reforma. Ou no passivo. Temos o João Miguel Tavares como Ministro da Educação e é a vez do Ricardo Araújo Pereira reclamar o direito adquirido aqui de escolher semanalmente uma pasta ministerial e desta vez escolhe justamente a pasta dos direitos adquiridos. De todos ou de algum tipo de direitos em particular, Ricardo? Só dos do Ângelo Correia. Quer tutelar Ângelo Correia? Só esse, sim. O antigo Ministro da Administração Interna. Se não fica soberbado de trabalho. Inventona. Que era um trabalho, sim, que era um ministério pequenino. Ângelo Correia. Cônsul da Jordânia em Portugal. Lá está. Que coisa tão amorosa. Que cargo magnífico. Um belo país, a Jordânia. Ângelo Correia... Reino Hashemita da Jordânia. Ângelo Correia esta semana disse que aceitava que lhe cortassem a subvenção, mas não aceitava que a suprimissem de todo. Porque ela a subvenção é um subsídio que os ex-políticos têm de forma vitalícia. Sim, isso é uma perífrase para... É uma espécie de 17º mês. É isso que é esta subvenção. Portanto, na altura em que estão a cortar os 13º meses a toda a gente, Ângelo Correia acha que o seu 17º mês não deve ser cortado. Ou melhor, até podem cortar-lhe uma fatia, mas todo não. E o que é curioso é que, portanto, ele referiu-se, isso é mesmo maravilhoso, porque agora com a internet as pessoas têm de força, é uma maneira de forçar as pessoas a serem, como é que se chama aquilo? Coerentes, é isso. Que é, o Ângelo Correia usou a expressão direito adquirido. A subvenção é um direito adquirido. E eu vi num blog para o qual fui chamado a atenção por Manuel António Pina, que é o maior, um blog que se chama Der Terrorist, que recordou uma crónica de Ângelo Correia em junho de 2010, no Correio da Manhã, em que ele diz, atenção, isto do Estado Social e dos direitos garantidos, dos direitos adquiridos. O que é um direito adquirido nas nossas democracias hoje? É o direito à vida, o direito à liberdade de expressão e poucos mais. Quer dizer, esqueceu-se de acrescentar o direito à subvenção vitalícia, que pelos vistos existe também. É a favor dos direitos adquiridos, Pedro Mexia? Sou a favor de... Não, essa formulação... Da manutenção... Não sou capaz de responder a essa pergunta assim. Sim. Acho que é evidente que há certo tipo de proteção social, nomeadamente dos direitos sociais, direitos de trabalho, etc., que nós damos por adquiridos e que seria bom... Agora, acho que a partir do momento em que existe uma situação
de crise e que se fala muito de repartir sacrifícios, etc., tem mesmo que ser repartido. E, sobretudo, é chocante que algumas dos teóricos mais radicais dos sacrifícios alheios não sejam capazes de fazer sacrifícios em causa própria e até façam aquela... Aliás, Miguel Macedo, quem vamos falar daqui a bocado, também faz a mesma... Também tem a mesma lógica, diz, eu vou prescindir disto, mas até tinha direito a isto. Sim, ou seja, isso aliás, que eu acho a questão mais da subvenção, se calhar o adjetivo até é mais pesado e mais importante do que o substantivo. A subvenção vitalícia, quer dizer... Sim, mas porquê é que os políticos têm isso, Tiago? Quer dizer, isso, para mim o que me parece óbvio Sim. acho que eles deviam ser melhor pagos. Eu isso aí não alinho, ou seja, acho que os políticos em Portugal são muito mal pagos. O Presidente da República é muito mal pago, o Primeiro-Ministro é muito mal pago, os deputados são muito mal cargo pagos. que exercem costumam passar a ser bem pagos. Com certeza, essa é a questão. A ideia da paguem-nos subvenção. milhões e acabam com as subvenções e as outras todas palhaçadas, que basicamente a única coisa que fazem é aumentar os ordenados. Porque muitas vezes as pessoas dizem este senhor ganha 2.000 ou 2.500 euros. Sim, e depois ganham o dobro em subsídios disto, subsídios daquilo, subsídio para comprar o fatinho e subsídio para ter uma casa. Eu acho que o Portanto, espírito... tudo isto é aquele lado cinzento que devia ser limpo de vez. Eu acho que o espírito da subvenção é impedir que uma pessoa que serviu o país como deputado ou noutra função, ou outro cargo público, acabe na miséria, por exemplo. E sério, só que essa lei esquece a existência da moto em Gil. É muito raro que alguém que serviu o país acabe na miséria. Já é um sistema de proteção não suba social. na vida Exatamente. depois de ter servido o país. E portanto, essa ideia que o Pedro Mexia estava a dizer de o principal teórico dos direitos adquiridos alheios ser o principal defensor dos direitos adquiridos próprios faz lembrar aquela definição de comédia do Mel Brooks, quando ele diz que tragédia é eu partir uma unha. Comédia é tu caíres num poço e morreres. É esses os direitos adquiridos para Ângelo Correia, é a mesma coisa. Com isto e com o Ricardo Araújo Pereira como Ministro dos Direitos Adquiridos, já estamos a entrar no saudosismo do João Miguel Tavares, que viveu esta semana um flashback ao voltar a ouvir o nome de Carlos Melancia. Gostou de recuar no tempo, João Miguel Tavares? Eu gostei muito. O nome de Carlos Melancia, quando agora, eu vejo um empresário retirado no Alto Alentejo e, portanto, deve haver aí uma afinidade também. Há uma de parte ordem que eu estou muito a geográfica. gostar deste governo, que é a seguinte. Há várias, mas esta em particular. Que é, eles estão a seguir o meu caminho e vão-se lixar à grande. Que é a seguinte. É este atapetar de moralidade, que eu aprecio muito e acho que tem que existir. Atapetar de moralidade a política portuguesa. Porque, ou muito me engano eu, ou Miguel Relvas, aos seus amigos, aos seus assessores de imprensa, andam divertidíssimos a passar para a imprensa os ordenados deste, os ordenados daquele, quanto é que ganham os políticos na RTP e agora quanto é que são as subvenções vitalícias. Os políticos na RTP. Sim. Os comentadores com ligações vão deixar de ganhar. e que vão deixar de ganhar. E, portanto, aqueles números não caem do céu, como sempre. Claro. Como a gente sabe, como muitas vezes com a qualidade de jornalismo que cá se faz, aquilo é basicamente olha, tenho aqui uns números para si, meu amigo, está interessado? Estou. E pumba, lá vêm eles. Isto é para mim, eu aplaudo desde já. Claro que depois isto vai lixar o governo à grande, porque eles depois não vão ter, e já está a lixar com a história Miguel Macedo e tudo isso, porque o problema é quando se entra neste discurso moralista que eu muito aprecio e depois é muito difícil estar à altura dele. É muito caro ouvir alguém dizer esta frase. O discurso moralista que eu muito aprecio. É muito difícil estar à altura dele. Agora, e portanto esse é um lado. O outro lado é quando ele de repente, depois de serem divulgados estes números, recordo o velho Carlos Melancia, descobrimos que ele recebe por mês 9.150 euros. 9.150 euros de subvenção vitalícia. Lá está. Então, e tu pensas, mas isto, como é que isto é possível? É o campeão dos subvencionados. Além do senhor ter ido, portanto, para a minha terra, sou de Porto Alegre, ele foi investir em Castelo de Vida, em coisas todas com um imenso sucesso, em que basicamente já todas fecharam, a última das quais foi o seu extraordinário campo de golfe, que agora já existe para pastar vacas. Agora, este é o senhor que, evidentemente, acabou mais uma vez inocentado pela justiça portuguesa e, portanto, é difícil falar destas coisas. Mas para quem se lembra dos anos 90 e do Independente, é o famoso senhor do fax de Macau e toda a gente se lembra da maneira como ele saiu da política em Portugal. Eu lembro bem, até eu me lembro, portanto, imagina. E, portanto, saiu imaginar... Saiu com uma indenização. 9.000 euros. 9.000 euros. Ou seja, imaginar este senhor ganhar 9.150 euros no atual estado em que as coisas se encontram e ver Duarte Limas, Dias Loureiros, pessoas que com ordenados milionários andam a receber 3.000, 4.000 euros por mês. É de uma obscenidade, nesta altura, que quer dizer... As subvenções vitalícias a ex-políticos, se não houver nenhuma alteração a este respeito, vão custar ao Estado 8 milhões de euros em 2012. Nem custar 100. Já é dinheiro. Com certeza que é dinheiro, mas quer dizer, acabem já com isso. E mesmo que quisessem manter a subvenção vitalícia, ok, se o político vai para o desemprego,
Existem políticos no desemprego, eu acho que é um bocadinho como os banqueiros, como dizia na última edição. Quer dizer, não há políticos no desemprego. Qual dos casos de ex-políticos com subvenção para todo sempre os chocou mais, Pedro Mexia? Chocar não é a palavra que Não? não sabe ou não. O Pedro Mexia não se choca. Não sou Quem sensível. choca são as galinhas. Não sou sensível a esse verbo. Eu estava com saudades de Carlos Melancia, foi uma pessoa que deu tanto, que deu tanto à pátria, mas os casos de corrupção por um lado e oferimento abusivo de dinheiros estatais são uma espécie de RTP memória dos políticos, porque de repente está aqui toda a gente que a gente se lembra. Se nós vimos aquela lista, são os ministros todos. As capas do Independente todos. Exatamente. Eu confesso que achei as mais chocantes aquelas que são acumuladas com salários que as pessoas oferem normalmente, e também a de todos os políticos que pertencem àquele quadrante ideológico que se queixa amargamente do rendimento social de inserção. De pessoas que andam para aí fraudulentamente a sacar ao Estado 100 e 200 euros por mês. Bagão Félix, é isso? Não é, porque Não sei se o quadrante ideológico... mas é verdade, isso é verdade. É esse quadrante É ideológico. só por isso, é para pôr os nomes nas Sim. coisas. Só tenho algum pudor, porque ele é Mas o Lá Bagão está, Félix exato. é do Benfica. Exato. Mas também só ganha 1.000 euros. Lá está. Esse é só 1.000 euros. Porque é um benfiquista. Ou seja, serve para pagar as cotas. E essa é que é a verdade. Se a subvenção vitalícia fosse utilizada para pagar as cotas do Benfica ou um lugar cativo no Estádio da Luz, a partir daí seria uma coisa perfeitamente Se for investida aí, eu tenho todo o gosto, como contribuinte, de estar a... Está explicado o saudosismo do João Miguel Tavares depois de ter recordado o empresário hoteleiro Carlos Melancia. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, num tema que tem muito a ver com este, que temos estado a falar, declara-se maçado com Miguel Macedo, maçado com a justificação dada pelo Ministro da Administração Interna para ter abdicado o subsídio de alojamento. Outro subsídio. Sim, outro subsídio. O que é que o massa, exatamente, Ricardo Araújo Pereira? É um bocadinho... não é o facto de ele ter dito certo, então deixe de receber, é a maneira. Eu espero não estar a fazer aqui o papel do elemento feminino do programa, porque é sabido que as senhoras têm sempre esta... Não foi o que tu disseste, foi a maneira como tu disseste. E é de facto isso que me incomoda no Miguel Macedo, que é, estava a receber um subsídio de 1.400 euros por mês, que é um subsídio que é devido aos deputados que não têm residência permanente em Lisboa, ou num raio de 100 km. E ele tem uma casa dele em Lisboa. E, portanto... No caso, acho que é por ser ministro, não deputado. Não, eu acho que titular de cargo público. Eu tenho uma segunda casa em Algés. Sim, pois. Sim, não, mas tem uma casa em como Algés. titular de cargo público. A questão é que a lei Ele é diz Tribunal agora. Constitucional, naquelas declarações está declarado uma segunda casa em Algés. A questão, Ele suponho diz eu- que a primeira casa é longe, mas tem uma segunda casa em Algés. Se A calhar questão- o Ricardo Araújo tem empreendimentos por todo o país, Tem, ele sim. também pode dizer, se for para deputado, que não vive em Lisboa, porque afinal Sim. a primeira casa dele é em Vila Real. É isso, a questão, acho eu, é que a lei diz que pessoas que não tenham residência permanente em Lisboa é capaz de ser isso que faz do Na facto... legislatura passada até houve o caso de uma deputada com residência em Paris. Sim, Exato. mas E eleita pelo Círculo de E que Lisboa. depois tinha direito a viagens para lá e para cá. o que Mas Miguel Macedo- desculpa, Não se faz eu mal. quiser ter um segundo dístico da EML numa segunda casa, eu não posso ter, tenho que pagar. Pronto, é só para dizer. Fizeste bem, porque enriqueceu o debate. Mas o que eu achei aborrecido foi que o Miguel Macedo disse: eu renuncio. A frase é particularmente assintosa, porque ele diz: eu renuncio a este direito que a lei me dá, porque não quero perder um minuto com esta polémica. Com quem diz: eu tenho mais que fazer para ligar a gente mesquinha agora por causa de Fiquem mil. lá com os Fiquem mil e lá tal com euros. isso, pá. Parem de me chatear, seus miseráveis. Tomem lá o vosso subsídio de 1.400 euros. Agora, este não é o tipo de esquemas que o português comum, mesmo sem ser político, pratica sempre que pode. Pois, mas eu, como sou um apreciador do discurso moralista, queria que os políticos não andassem a fazer a mesma coisa. Quer dizer, que se a gente se pagasse um bocadinho para sentar, logo os 1.400 euros, ainda que se fosse para arranjar uma casa, 1.400 para arranjar uma casa, mas que tem que ter um palácio na lá para estarem cá a viver, porque evidentemente a família não está cá. A família deve estar longe, não é? E eles já vêm cá de vez em quando. 1.400 euros. Precisa de um palácio na É lá. para pagar a companhia também. Exatamente. Deve ser para pagar a companhia. Pode ser. E aí se calhar é pouco. Aí se calhar pode Bom, ser nesse pouco. caso é de menos. Nesse caso é de menos. A preços de hoje, Ouviste dizer, não é? Ouvi dizer. Agora,
Isto não tem, evidentemente, que não tem desculpa. Eu adoro o discurso moralizante porque é a única vantagem que é. Porque depois nós agora podemos apontar o dedo e dizer: olha, estás a contradizer-te. É a lei Quer dizer, que está mal olha, feita, não estás à altura das ou é o tuas palavras. comportamento com que a lei é interpretada? Não, a lei, a ideia de haver uma subvenção para uma pessoa que não tem habitação é normal, parece-me evidente. A mim não. Faz parte daquelas lógicas normais das ajudas de custos. claro. Uma pessoa não pode ter uma despesa por ser... Agora... Podem no ordenado de jeito e o homem que aluga uma casa, que é o que faz qualquer pessoa, tu agora contratam-te para ir para o Porto e também estás à espera estou de acordo com isso, mas como tu começaste por dizer, os salários dos políticos não são nada de especial comparado com, por exemplo, dos empresários e dos gestores públicos. Fazem umas repúblicas. Os deputados faziam umas repúblicas em Lisboa. Juntavam-se. E partilham a casa de banho e tal. Além de terem renunciado, quer dizer, não foi só o Miguel Macedo, foi também José Cesário e o Ministro da Justiça, Aguiar Branco. Além de terem renunciado ao subsídio, não seria caso para estes membros do Governo, nesta situação, devolverem o que já receberam por esta via? Eu acho que sim, devolverem. E deem para um fundo qualquer, de ajuda aos pobrezinhos. Por mim, acho que sim. Tudo com essa designação, que é para encantar ajuda aos pobrezinhos. Agora que já sabemos o que deixou o Ricardo Araújo Pereira maçado com Macedo, é a vez de tentarmos perceber o trocadilho de Pedro Mexia sobre a chamada Primavera Árabe. Porque é que a Primavera Árabe é nada, Pedro Mexia? Foi um trocadilho que me custou um árduo labor. Porque houve finalmente eleições na Tunísia e o partido que ganhou chama-se Ennahda. Não sei se a pronúncia tunisina é capaz de não ser esta, mas em português lê-se Ennahda. E é um partido islâmico moderado, segundo eles, mas que ao mesmo tempo e que não ganhou com a maioria, que portanto vai ter, e essa é a parte boa, vai ter que negociar, nomeadamente com alguns partidos laicos e de centro-esquerda no Parlamento da Tunísia. Mas o trocadilho significa que a vitória dos islamistas representa uma ameaça para a chamada Primavera Árabe? Só depende do que ela pode vir a dar em nada? Exatamente, depende do modelo. Se como eles agora estão a dizer, eles quiserem seguir a via turca, digamos assim, e aí é o cenário melhor. Mas a história do partido, que é um partido que aliás foi perseguido durante o regime de Ben Ali, etc., não aponta muito para aí. O partido era um entusiasta da Revolução Iraniana, por exemplo, e já depois de terem ganho as eleições, falaram na aplicação da Sharia, ou seja, basicamente de que a lei islâmica é lei civil. Ora, uma lei religiosa ser lei civil não é compatível com aquilo a que nós chamamos de democracia. Mas não andas a ler os mesmos jornais do que eu. Sim, eu li que eles estavam, enfim, isso é possível. Esse jornal em particular não leio, é um facto. Entretanto, o prémio Sakharov deste ano foi atribuído a 5 figuras importantes nas revoluções em curso no mundo árabe, entre elas o vendedor ambulante que se imolou pelo fogo e que desencadeou a revolta na Tunísia e que esteve na origem de tudo. Não sei se há contributos valiosíssimos, porque temos pouco tempo sobre esta matéria. Carlos, deixa falar com sim, é melhor. Obrigado, João Miguel. Eu vou liderar então este processo. Eu acompanhei menos as eleições na Tunísia. Acompanho à distância o processo eleitoral tunisino. Não é por ser muito longe. Mas há alguns dados assim, nesta zona geográfica que são preocupantes, como por exemplo, porque, como vos dizia, eu acompanho à distância as eleições tunisinas, mas tenho um Google Alert para sodomia com pau. E os rebeldes que capturaram como é que chama? O Gaddafi, agora diz-se que o sodomizaram com um pau quando o capturaram. E isso deixa-nos de pé atrás sobre a bondade do regime que vai suceder ao regime mau anterior, porque quer dizer, é difícil imaginar uns rebeldes dizendo: olha, capturámos o ditador sanguinário, vamos agora mostrar o tipo de sociedade que queremos para o nosso país levando-o à justiça, ou não, espera, e se lhes espetássemos esta vara no rabo? É isso, Ahmed, chega-me esse cacete, não é tarde nem é cedo. E isso pode, enfim. Mas sabes que os países árabes não são todos iguais, apesar de tudo, não é? Sei. Sabes que há diferenças entre as pessoas, entre os países. Certo, mas este é um mau indício. Vamos ver que próximos capítulos. Sodomizar com um pau é onde eu delineio uma fronteira interessante.
termos. Vamos ver Ia os ser um próximos pouco antes. capítulos da chamada. Digo eu, mas pronto. Agora, a longa maratona do Conselho de Estado, mas o curto tempo para a debater. Havia tanto para dizer. Havia tanto para dizer. Podemos resumir, eu acho que 6 horas de reunião, Exato. Mas com um apelo ao diálogo. Exato. É verdade, é Grande muito declaração. Não é só um apelo ao Isso é diálogo. tão- Não. É tão surpreendente como o Isto é- romance de José Rodrigues dos Santos. Não parece um Conselho de Estado, parece um Conselho matrimonial. Não, mas Carlos Vaz Marques está a Dialoguem simplificar. mais. Carlos Vaz Marques está a simplificar. Não houve apenas um apelo ao diálogo. Houve também manifestação de confiança no futuro de Portugal. Mas eu Primeiro apelaram ao diálogo. Muito Depois útil. disseram Portugal há de estar à altura dos seus desafios. Eu acho que o Foi muito resultado útil. da reunião, Foi muito útil. que é o apelo ao diálogo, significa que o representante dos trabalhadores no Conselho de Estado levou a sua avante. Como é que ele se chama? Eu sei que há um no Conselho de Estado, como é que ele... Porque aquilo é um mosaico da sociedade portuguesa. Eu sei qual é o... Ajudem-me. O Cavaco Silva. É isso, é o O Cavaco. Cavaco Silva está ao lado dos trabalhadores, não sejas assim. É isso. Pronto. De resto é o que se vos oferece dizer. Eu não sei, 6 horas para produzir aquilo, eu diria, vão começar, tem que treinar a escrita, começar a escrever um bocadinho mais Houve depressa. alguém, já não sei exatamente quem que Esteve foi, tudo a mas houve embocar, um não sei. político que comentou digamos, as conclusões, que se pode dizer assim, do Conselho de Estado com uma frase, com a seguinte frase, ele queria dizer: foi muito bom porque reforçou a unidade nacional, mas ele disse: foi muito bom porque reforçou a União Nacional. Oi! E eu fiquei a pensar: será que ele Um ato falhado. Má escolha de palavras. Está na altura de passarmos aos decretos. O João Miguel Tavares decreta um disco. Pensava que ias fazer aquele trocadilho, agora que estamos no buraco, vamos ouvir buraco. Não, isso- É um belo trocadilho. Tu gostas tanto de trocadilhos. É super sofisticado. Os Buracos São Sistema lançaram o segundo álbum. Eu gosto muito de Buracos São Sistema porque é uma banda portuguesa que não imita os ingleses, que é logo de si extraordinário, e que ainda por cima consegue convencer os ingleses que eles são bons. E são mesmo. E portanto eu acho que nesta Buracos São altura para nos Sistema. animarmos um bocadinho para Como é que se chama o dançar e tal. Chama-se Comba. Comba. O Pedro Mexia propõe um decreto com uma ação de beneficência. Sim, guardem uns tostões para o Wikileaks, porque parece que vai ter que fechar, porque parece que os bancos com os sistemas de pagamento estão a digamos, a cortar-se, a boicotar a Wikileaks. E Parece ele que está a fazer um peditório. Parece que terão lido a autobiografia de Julian Assange e perceberam que ele não era Gandhi, como aconteceu a muita gente em todo o mundo, e parece que ele está com dificuldades financeiras e, portanto, não vamos saber o que é que dizem os embaixadores sobre assuntos que nós já sabemos dos jornais. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta um abraço de admiração Exato. a Duarte Lima. Duarte Lima, sim. Uma pessoa é inocente até prova em contrário. Portanto, não é sobre isso que eu... Não é para isso a minha admiração. A minha admiração é para... Não lhe vai dizer... Não. A expressão vai dar sangue não lhe ocorre. Não, nada disso. Nada a dizer sobre o processo. O que eu quero dizer é que, no momento em que o país vive, neste momento de pressão, ainda há portugueses que dão que falar lá fora. É isso. Está concluída a reunião da semana, 2 a 8 dias à mesma hora, no Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.